poucos dias atrás, essa semana, a Ucrânia lançou uma operação invadindo o território russo, né, mais ali na região a norte, na província, vamos dizer assim, né, no Oblast de Belgorod. E essa operação surpreendeu muitas pessoas, né, porque apesar de como está a dinâmica ali na linha de frente na própria Ucrânia, né, foi uma surpresa para muitos a Ucrânia ter a capacidade de lançar uma operação contra o território russo diretamente. Para muitos analistas mais sérios, né, mais da área mesmo, e aí eu vou me incluir nessa, a gente já tem visto já vários indícios disso acontecendo e até de mais algumas coisinhas que eu vou falar aqui no vídeo, já com alguma antecedência, então não foi uma surpresa tão grande. Até porque, se a gente lembrar, a Ucrânia já fez isso alguns meses atrás, tá? Só que foi numa escala menor. Mas eu vou falar melhor sobre isso já já, tá bom? Então esse vídeo aqui é para falar sobre o que está rolando e o que pode acontecer disso. E quais os motivos pelo qual essa operação foi feita, tá? Então, acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido hoje, tá? Até porque ele estava fazendo um outro vídeo, estava estudando, né? Estava levantando materiais para outro vídeo e eu fiz meio de surpresa. Estou gravando até na quinta-feira aqui, dia 14, tá bom? Então, até sair o vídeo, pode ser que já aconteçam mais coisas, tenham mais desenvolvimentos. Então, só para vocês saberem disso. Então, vamos lá, pessoal. Indo bem de encontro com o que a gente falou no último vídeo e com vários outros que a gente vem falando sobre a situação da guerra da Ucrânia, né? Essa operação ela tem tudo a ver. Por quê? Vamos começar com a própria composição das tropas que estão fazendo essa operação. Tá? Que foi as mesmas tropas que lançaram aqueles raids, né? Aquelas assaltos alguns meses atrás. Que são tropas de grupos voluntários russos. Tá? Por incrível que pareça para alguns. Né? Mas é porque isso vai muito de encontro com o que eu falei no último vídeo, da parte de que os Estados Unidos eles conseguiram se incutir bastante dentro da sociedade russa até também, né? De uma forma mais cultural, tá? Então eles acabaram convencendo uma parcela, eu diria que não tão grande da sociedade russa, mas ainda é uma parcela, né? E depois que começou a invasão russa, né? A intervenção russa propriamente dita, né? Na guerra da Ucrânia, alguns milhares, ou algumas centenas, né, dessas pessoas que ficaram bem pró-Ocidente, vamos dizer dessa forma, né, ficaram bem ideologicamente alinhados com a visão ocidental do mundo, vamos dizer assim, né, eles se voluntariaram para lutar ao lado da Ucrânia. E aí tem algumas unidades, especialmente a Legião da Rússia Livre, alguma coisa assim, tá? E foram essas tropas, basicamente, que fizeram essas ações meses atrás e agora também, tá? A diferença dessa operação de agora para a passada é que a passada realmente foi uma coisa menor mesmo, foi mais para chamar atenção, como eu já venho falando muito, foram missões mais de publicidade, né? Mais para chamar atenção mesmo, especialmente para conseguir apoio do Ocidente, né? Do que propriamente missões de um caráter militar em si, que militarmente não ia acontecer nada ali, tá? Agora a gente pode até discutir também quanto a isso, mas até eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas então, naquela época, eram poucas unidades ali menores, eram pequenas unidades, né, tipo alguns pelotões, algumas poucas companhias lançando alguns assaltos só na região fronteiriça. Eles até conseguiram avançar alguns quilômetros dentro do território russo, até serem rechaçados e depois voltaram para a Ucrânia, tá? Isso porque também eles pegaram, eu acredito, né, que pegaram de surpresa as tropas russas ali na região, que eles não esperariam, né, um ataque, porque não faz sentido militar. Então você não pensaria que eles fariam, né? Mas como a lógica ucraniana está sendo diferente, então isso vai bastante de encontro. Agora são unidades maiores que estão participando dessa operação. Não ainda efetivamente na batalha. Mas o que acontece? Eu vou até falar isso daqui a pouco. Mas são unidades maiores que estão fazendo em mais locais, né? Por enquanto só fizeram em uma parte, mas devem, né, provavelmente fazer em outros locais daqui a pouco, tá bom? Então isso aqui já é um bom começo para a gente entender o que é essa operação. Então vou explicar um pouco mais agora como que está rolando e o que eu espero que aconteça, né? O que os indícios apontam para qual que é a estratégia da Ucrânia aqui para essa ação, tá?
Então, agora que estão rolando, parecem ser só algumas ações ainda menores, como parecido até com o que foi naquela outra vez, né? Especialmente na região, né, na área ali de Graivoron. Parece ter nome de Pokémon, de Digimon isso aqui, né? Então, eles estão atingindo um pouco essa região aqui, mas com uma força um pouco menor. Só que a gente acredita que provavelmente esse é só um ataque diversionário para um ataque real do sul, tá? Vindo ali por dois eixos. Tanto Kozachalopan, não sei como que pronuncia, e Vovchansk, que são duas cidades também ali na fronteira com a Rússia também, né? Então seriam dois eixos de avanço bem logo no sul de Belgorod, né? Para talvez até dominar a cidade, não sei se seria isso, né? Não sei se é esse o objetivo, mas pelo menos para chamar atenção para pôr uma pressão em Belgorod, tá? Então, por que a gente acha isso? Porque já fazem alguns dias, né, que as tropas ucranianas vêm se concentrando nessas duas localidades, especialmente, e os russos têm atacado bastante essas concentrações. Então indicam que os russos já viram e estão tentando, vamos dizer assim, minar essa força antes que aconteça alguma coisa, né? Então são dois indícios que apontam bastante para essa possibilidade, tá? Especialmente em Vovchansk e Vitia, né, que é a cidade do lado, tá? Bem aqui, principalmente. Tá? Então, isso são dois indícios muito fortes de que aqui pode vir um ataque principal. Até porque também faz sentido que são dois eixos rodoviários que ligam para Belgorod e é muito mais próximo de Belgorod do que vindo pelo oeste aqui, né? Por essa região do Pokémon aqui, de Graivoron, tá? Que é a região também que fizeram da outra vez, se eu não estou enganado, tá? Então, isso aqui é o que provavelmente deve acontecer, ou é a ideia dos ucranianos, provavelmente, tá bom? Então, vamos lá. É bastante provável, né, pelo que a gente consegue levantar, que são três objetivos principais, tá bom? O primeiro, que é o mais claro, até vem sido bastante levantado, não só pelos russos, mas pelos ucranianos também, alguns, né, é que tem o seguinte, nos próximos dias agora vai ter a eleição na Rússia, né, e então é uma forma de querer interferir, né, nos resultados da eleição, né, tentar impedir essa eleição de alguma forma, para afetar o cenário político interno da Rússia. Aí a gente volta até no último vídeo que eu falei, né, essa questão que as ações até dos Estados Unidos, mas do Ocidente como um todo, são para minar a Rússia por dentro. Tá? E aí eu quero fazer um gancho aqui, depois de eu falar desses 3 pontos, para outra parte, que eu também já falei no outro vídeo, mas tudo bem. Por que isso fica bem nítido também? Né? Até saiu, agora há pouco, antes de eu começar o vídeo, eu vi um grupo falando que eles são discípulos do Navalny, alguma coisa assim, né? E eles falaram que eles vão atacar efetivamente postos de votação, né? Não sei como falar isso, né? Locais de votação. Se o pessoal se aparecer para votar, especialmente se for... Porque todo mundo sabe que vai votar no Putin, né? O Putin vai ser reeleito, com certeza. Né? Então, para botar medo na população, para não ir votar, para talvez, de alguma forma, eles falarem que é uma votação ilegítima, qualquer coisa do tipo. Né? Não dá para saber ainda, mas é alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, isso aqui é o ponto principal, já muito fácil. Agora tem um segundo ponto, que ele também é bem forte, faz muito sentido. Que é o quê? Você colocando pressão em outra região, você força que tropas dessa região aqui, X, né, sejam deslocadas para proteger essa parte que está sendo atacada, que está sendo pressionada. Isso é um fundamento da guerra, tá? Isso aí acontece muito. Na própria guerra da Ucrânia, várias vezes ocorreram coisas desse tipo, como eu já comentei, que, por exemplo, né, tempos atrás, isso até agora funciona, né, de que existem várias tropas, tanto da Bielorrússia quanto até algumas da Rússia, na fronteira da Bielorrússia para a Ucrânia, né, para justamente forçar que tropas ucranianas sejam mantidas ali, né? Ou seja, é uma pressão que você põe, mas também na própria linha de confronto também você pressiona um lugar para forçar reforços para aquela região e aí enfraquecer uma outra parte que é onde você vai atacar. Isso é um fundamento da guerra. Muito, em todas as guerras se usa muito isso, tá bom? Então pode ser que aconteça isso também, de forma que eles possam estar pensando o seguinte, só para vocês entenderem, pessoal. As tropas que estão na Ucrânia, elas estão destacadas para a região da Ucrânia.
No território russo são outras tropas, tá? Tá meio que fora do escopo dessas tropas, vamos dizer assim, né? Das que estão na Ucrânia. Só que às vezes para mobilizar alguma tropa que está responsável por essa parte, como não é uma região que está em guerra exatamente, né, pode ser que está mais distante ou não está adequadamente preparado para enfrentar de prontidão, né? Talvez force realmente algumas tropas na Ucrânia que estejam mais próximas ali para serem enviadas para lá. Porém, eu não acredito que isso esteja ocorrendo ou que vá ocorrer efetivamente se vier uma pressão maior. Na verdade, dependendo da força dessa pressão maior que vier ali pelo sul de Belgorod, pode até ser que aconteça alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que não tanto a ponto de realmente interferir tanto assim nas ações russas na Ucrânia, tá bom? E na verdade, o terceiro ponto, a questão de buscar de qualquer forma um apoio de volta, né, do Ocidente, porque como a sensação tá cada vez maior de uma derrota já, tipo, o espírito já tá totalmente de derrota no Ocidente como um todo, né? Inclusive isso tem motivado muitas manifestações por conta das populações ali, especialmente europeias, né? Por conta que tanto o sacrifício que está sendo feito, tanto o esforço que está sendo feito de uma forma geral por esses países, que está levando a nada, porque a Ucrânia está perdendo. Então, está levando um grande descontentamento no Ocidente. Mas então, justamente por conta desse descontentamento, os políticos, né, as elites ali, não estão querendo muito mais ajudar a Ucrânia, que está desesperada para essa ajuda, porque ela realmente precisa, efetivamente, se ela quer fazer alguma coisa ainda, né? Então, para isso, para manter esses apoios e tudo mais, é que a Ucrânia faz um monte de ações que não são tão militarmente eficientes ou tipo, não mudam nada, né, na linha de frente ou no cenário mais estratégico, assim, não mudam nada. Mas com propaganda elas servem muito. Né? Que nem, por exemplo, a gente teve aquele ataque na ponte da Crimeia, aqueles raids, né? Eu sei que em inglês é raid, mas tem esse termo em português, tá? Antes que alguém enche o saco. Aqueles raids, aqueles assaltos, vai. Do passado, lá na Belgorod também. Várias coisas desse tipo, né? A gente pode falar um monte. Né? Várias coisas desse tipo são mais nesse sentido. Né? Alguns raids também na própria Crimeia, ali com comandos, anfíbios e tal, são nesse sentido. E, com certeza, essa operação agora é também. Não que seja só para isso, né? Como eu já falei nos outros dois pontos, mas isso também é muito forte, porque, vamos supor, pensa você sendo uma população normal de algum país da Europa. Você tá falando, pô, a Ucrânia tá perdeu Avdiivka agora há pouco, tá perdendo território. Aí você vê lá, pô, lançaram invasão em território russo. Pô, então mudou a maré da guerra. Eles estão fazendo alguma coisa diferente. Estão levando a guerra na casa do inimigo, né? Então muda um pouco a figura. Você fala, pô, agora sim, vamos mandar armamento, munição, o que eles precisarem para eles ganharem, porque aí daqui a pouco eles vão estar em Moscou, né? Então, na prática, isso não vai acontecer, mas na propaganda, no espírito, que é uma parte fundamental também da guerra, o pessoal pensa que é só o combate ali, número de tropas, combate, mas é muito questão de psicologia e o espírito da população, tá? A moral, a gente pode falar assim, né? A moral da população, moral das tropas, isso é fundamental, tá? O pessoal não leva muito isso em conta, geralmente, mas isso é muito importante. Então, isso dá um up, né, na moral das tropas, que fala, pô, imagina o soldado que tá na trincheira, ali na linha de frente, lá, por exemplo, em Zaporozhye. Ele acaba recebendo lá, pô, a gente tá invadindo Belgorod. Pô, aí sim, em algum lugar a gente tá começando a virar a guerra também. Né? Então, dá um ânimo. Né? Então, isso também é uma parte muito importante para os ucranianos agora, já que eles estão nesse momento que realmente está numa baixa, né? Especialmente depois da perda de Avdiivka e daqueles territórios ali juntos ali, esqueci a palavra. Foi mal, minha cabeça ainda não está muito boa hoje. Mas agora, se a gente pensar por um outro aspecto, né, que eu tentei, né, puxar um gancho agora e eu estou trazendo agora. Ligando também com o último vídeo. Como eu falei, um monte dessas coisas são para causar um efeito interno na Rússia, algumas coisas que não vão fazer efeito direto aqui na linha de frente, né, no conflito. Por que eles fariam isso agora? Já que, assim, para a Ucrânia, de fato, não vai ter muita mudança. Mas, se você pensar num cenário mais geoestratégico, mais no âmbito político, né, o Ocidente, talvez, né, se funcionasse da forma que eles pensam, seria beneficiado. Ia bem de encontro
com aquilo que eu falei da doutrina Nuland, né? Que eu falei da ideia deles, né? De enfraquecer por dentro a Rússia aí ruindo por dentro, né? Por conta de revoltas populares, por conta desse tipo de coisa de política, e aí eles conseguiriam ajudar algum movimento mais alinhado com o Ocidente para ir, né, fragmentando não só a Rússia de uma forma do poder da Rússia, mas também efetivamente em vários países, né? Então, isso faz sentido se a gente pensar na ótica americana e ocidental como um todo, né? Então, a gente faz um questionamento. Até que ponto as ações ucranianas são efetivamente pensadas, né, orquestradas e executadas, né, pelos ucranianos, ou então o que é feito pelos ocidentais que os ucranianos só obedecem, só cumprem, tá? Que nem a gente pôde pensar muito nisso quando chegaram, assim, foi logo que chegou aqueles mísseis de mais longo alcance, como por exemplo os Storm Shadow, que começou a acontecer algumas coisas nesse sentido também, né? Que nem eles usaram para atacar a ponte da Crimeia, por exemplo. Só que, pô, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção e de experiência militar sabe que para qualquer equipamento você não pega na hora ali, vê um pouquinho e já aprende a usar, e ainda mais com eficiência. Quanto mais elaborado o equipamento, mais tempo você precisa de treinamento, até aperfeiçoar tudo mais. Então, se a gente lembrar que alguns tempos atrás, né, acho que umas 2, 3 semanas, sei lá, pegaram que os alemães, né, a cúpula militar alemã ali estava falando sobre eles usarem, né, os equipamentos pelos ucranianos, né, calma, vou falar de uma forma que senão o pessoal não vai entender, mas eles fingindo serem ucranianos ou se passando por ucranianos, né, no campo de batalha, usarem esses equipamentos contra os russos, né, para usar com exatidão, para fazer o que a OTAN quer, nesse caso, né, os interesses da OTAN, não da Ucrânia. Como, por exemplo, esse ataque que foi na ponte da Crimeia. É claro que não foram os ucranianos que fizeram, mas naquele momento não tinha como saber, assim, tipo, pelo menos como confirmar. Além disso, a gente tem vários pontos que, por exemplo, vários ataques que foram contra a Rússia, assim, que a Rússia sentiu, ou até, por exemplo, aqueles ataques com drones marítimos, né, contra as embarcações russas, sempre são com a, a prévia, vamos dizer assim, né, de um voo de reconhecimento dos aviões da OTAN, especialmente americanos, mas não só, né? Então eles sempre apontam, falam, ó, o alvo tá ali, é assim que você vai atacar, tal, tal, tal. É assim que funciona lá. A contraofensiva. Até que ponto aquilo foi realmente pensado pelos ucranianos, pelo comando ucraniano, ou foi uma ordem que veio de cima, dos patrocinadores da guerra, né, pelos ocidentais como um todo, né, pelo pessoal da OTAN. Porque várias dessas ações, como eu volto a dizer, para a Ucrânia não faz sentido. Não teria por que fazer de tal forma. Só atende aos interesses da OTAN. E a gente sabe que eles estão agindo até diretamente ali dentro da Ucrânia. Então, aí eu faço essa ligação e eu volto a trazer agora para essa ação aqui, né? Em que ponto que essa invasão de Belgorod é realmente uma coisa pensada, um comando ali, uma operação efetivamente ucraniana, ou é alguma coisa empurrada pela OTAN? Só uma coisa, né, que eu não falei ainda, é que dessa vez, até porque da outra vez, né, aqueles raids que eles fizeram antes, tiveram até um certo sucesso, né, eles avançaram alguns quilômetros. Dessa vez aqui, os russos aparentemente estavam bem mais preparados, tá? Então, em várias regiões ali já tinham alguma observação, já tinham alguns campos minados. Quando eles estavam se aproximando, já teve bombardeio de artilharia, de aviação também, né? Já teve drones de observação ali acompanhando. Então, eles estavam bem mais preparados, talvez até esperando já esse ataque, né? Como eu digo, até a gente já sabe que tem concentrações de tropas ali naquela região, né? Então eles com certeza já estavam prevendo esse tipo de ataque e estavam esperando o quando, né? Provavelmente. Então o que acontece? Que até é uma parte lastimável, né? É um desperdício, em certa parte, de homens e equipamento. Porque desses que estão fazendo esses assaltos agora, lá na parte do Pokémon de Grevoron, vários nem chegaram a ter um mínimo contato com os russos. Só chegaram, já teve tanque já passando por cima de mina, explodindo, já teve bombardeio de artilharia e coisa do tipo, e não teve nada. Tipo assim, alguns foram na própria fronteira, como fala? No ponto de controle, né, de fronteira, esqueci o nome, na travessia da fronteira. Então, dessa vez parece que os russos estavam muito mais bem preparados e não teve um nada para os ucranianos. Então, isso aqui é até um ponto que
me parece até pior ainda para o ucraniano, porque eles já estão ferrados na linha de frente. Mas vamos fazer uma operação dessa, só vão gastar mais material e homens, que é o que eles estão faltando, né? Então me parece bem um desperdício, né? A não ser justamente que eles tenham uma grande tropa ali no sul que faça alguma coisa, né, para chegar em Belgorod. Mas mesmo assim eu acho que é muito improvável, até por conta disso que eu acabei de falar, que os russos já estão bem preparados para isso, a princípio, né? Mas então, sei lá, né? Me parece meio loucura fazer isso. Aí volta para o outro ponto que eu falei agora. Até que ponto que isso realmente são os ucranianos ou não? Porque para os ucranianos não faz sentido, tá? Mas é só pensamentos meus aqui que eu estou compartilhando com vocês, tá? Mas então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que as informações que eu trouxe aqui para vocês valham de alguma coisa, né? Que ajude vocês a pensarem aí suas próprias conclusões, que vocês tenham alguma base para entender se vocês verem mais coisas por aí, né? E que vocês continuem acompanhando não só a guerra da Ucrânia, mas o que vem acontecendo no mundo, que é muito importante, tá? Eu fico feliz de ver que cada vez mais gente aqui no Brasil está se preocupando com isso, tá? Pessoas importantes também, mas a gente ainda está longe do realmente que precisa, tá? Muita gente em posições que deveriam se importar com isso, posições importantes de empresas, de bancos e até órgãos do governo, deveriam saber mais, porque várias medidas que estão sendo tomadas não estão levando em conta o que tem lá fora, a geopolítica principalmente, e estão se ferrando, tá? Então é por isso que eu faço esses vídeos aqui, eu espero contribuir muito com as pessoas que veem esses vídeos, né? Agradeço muito o apoio de vocês todos que vem cada vez mais crescendo. O canal está crescendo bastante ultimamente, né? O último vídeo foi o recorde, foi o maior por enquanto, né? Então agradeço muito e dou as boas-vindas para todos que chegaram agora aqui no canal, tá? E quem assistiu até aqui, se gostou, deixou o joinha, né? Fico feliz que tenha gostado do vídeo, né? E quem não é inscrito ainda no canal, também convido a se inscrever, né? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu convido também a assistir os vídeos antigos, porque um monte de coisa é sempre uma coisa ligada com a outra, né? Como eu devo perceber, eu fiquei falando bastante disso durante o vídeo, né? Mas é sempre assim, tá? Então, além disso, né, qualquer informação extra que você tiver, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários, desde que seja respeitoso, por favor, né? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que vai precisar dessas informações ou que pode extrair alguma coisa positiva disso, tá bom? Além disso, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.